Oi, amigos da confraria. Hoje temos a novidade para vocês. Vamos apresentar uma dinâmica diferente aqui no Prazer em Degustar. Falamos muitas vezes sobre degustação cega, a metodologia mais eficiente, mais efetiva para se avaliar a qualidade do vinho desvinculado de qualquer outro fator, tal como preço, região de produção, informação de rótulo, propagandas, ideias preconcebidas. É a metodologia mais fiel de todas. E pode ser usada de uma forma bem descontraída, bem divertida. Você pode fazer em casa. Você pode fazer em casa, porque vinho é descontração, vinho é confraternização. Não se preocupe, você não está no stand de avaliação. E mesmo que estivesse, e é por isso que vamos mostrar, você vai ver que a coisa não é tão rígida, tão amarrada. Veja só, todo mundo tem uma ideia de que a avaliação de vinhos ou a degustação e a pontuação de vinhos é feita num ambiente altamente snob, por pessoas que não conversam entre si, fazem avaliação sozinha e mais, tem superpoderes. A gente vai mostrar que não é bem assim. É claro que existe sim muito de talento e arte, mas tem técnica e principalmente experiência. Quanto à técnica, a gente está dando bastante base teórica para vocês, com conteúdo básico e ampliado. Vai seguir nos programas que você vai chegar lá. Em relação à metodologia, segue as nossas dicas desse vídeo e de outros. Quanto ao talento, tenho certeza que você tem de sobra. Então vamos avançar, você vai ver que vai ser muito divertido. Como eu ia dizendo, a degustação cega, ela permite avaliar a qualidade do vinho sem você saber maiores informações. Existem vários tipos de degustação cega. Numa delas, as taças são inclusive escuras, você não consegue ver a cor do vinho. Mas não é esse o objetivo. Nós vamos demonstrar para vocês um tipo de degustação cega em que você conhece o estilo do vinho e não perca o Globalizando do dia amanhã, porque vamos comentar sobre uma degustação cega que os examinadores masters sabiam o estilo do vinho. E é isso que nós estamos apresentando aqui. O estilo do vinho, mas vão ter iguais condições de avaliação, sem saber nenhuma informação adicional. Temos aqui 3 taças de vinho. Vocês vão ver que as 3 taças são iguais, estão servidas no mesmo vinho, na mesma altura do vinho. Os vinhos foram abertos ao mesmo tempo e retirados da mesma adega com a mesma temperatura. Portanto, provavelmente estão na mesma temperatura. Tem o mesmo volume. Para quê? Para que tenham condições exatamente iguais de avaliação. A única informação que eu tenho é que são 3 vinhos produzidos a partir da uva Merlot e de fabricantes ou vinícolas localizadas na Serra Gaúcha. Os 3 vinhos estão aqui dispostos. Entre os vinhos nós temos cálice de água, para exatamente fazer a limpeza da boca bem feita, para que não haja interferência de um vinho, seu aroma, principalmente em relação ao outro. E nós temos aqui também uma ficha de avaliação e caneta. Tá? Lembrando que as taças, para que eu possa vincular a taça à ficha de avaliação, elas têm uma numeração. Produção, vê se dá para pegar aí. Esse é o vinho número 1, esse deve ser o vinho número 2, e aqui bem pequenininho, nós temos o vinho número 3. Essa é a única forma de identificação. E esse número vai ser posicionado junto com outros dados no cabeçalho da ficha de avaliação. Essa é uma ficha padrão, até para vocês verem que a pontuação é sim um processo metodológico e científico. Você tem aqui 4 dimensões de avaliação. Tá? As 3 dimensões a gente já abordou em diversos Prazer em Degustar, diversos vídeos anteriores. É a avaliação visual, olfativa e gustativa. A 4ª dimensão é a apreciação global ou geral do vinho. Esses vinhos são avaliados em 5 níveis de critério.
começando do insuficiente para o regular, bom, muito bom e o excelente. Dentro de cada uma das dimensões, existem os seus respectivos critérios. Por exemplo, na avaliação visual, avaliamos limpidez e coloração. Basta marcar o nível de satisfação com o vinho e ele já vai te trazer a pontuação padrão para aquele tipo de avaliação. Na questão do olfato, avaliamos nitidez, intensidade e qualidade. Esses 3 critérios são repetidos na avaliação de gosto. Sendo que no gosto, você tem um critério a mais que é a persistência. No 4º critério, você só julga o vinho de uma forma geral. A chamada apreciação global, você classifica ele quanto ao seu perfil de gosto. Isso é uma coisa muito importante que a gente faz, é ter o nosso perfil de gosto. Mais detalhes em vídeos futuros e nas dicas que a gente está passando em cada vídeo para a construção do seu perfil de gosto. Somando todos os pontos que você avaliou, você tem a pontuação global. Lembrando que no estande de avaliação, os examinadores são reunidos em pequenos grupos de 3 a 5 e eles trocam impressões. Nada é feito totalmente individual. Primeiro é feita uma avaliação individual, eles trocam impressões e é feito um ajuste na pontuação. Por isso a pontuação muitas vezes é por consenso. Então depois da gente dar toda essa explanação, nós vamos partir para a dinâmica, para a prática propriamente dita. Então, amigos da confraria, gostaram da dinâmica? Querem conhecer a pontuação e o perfil de qualidade? Um pouquinho antes, vamos falar sobre a uva usada nesses vinhos. A uva Merlot é uma das uvas mais cultivadas ao redor do mundo. Ela tem origem na França, e a França é responsável por 50% da produção mundial. A uva Merlot é muito conhecida da região de Bordeaux. É bem verdade que a Merlot entra muito como coadjuvante, a fim de amaciar os taninos da Cabernet Sauvignon e diminuir um pouco do caráter extremamente encorpado dessa uva. Com o passar do tempo, ela passou a ser inclusive utilizada como vinhos varietais, ou seja, vinhos de variedade única ou que ela entra na absoluta porcentagem quase total. Nós vamos explicar isso num vídeo posterior. E por essa qualidade ganharam o mundo. Se estenderam para outros países na Europa, inicialmente para a Itália, onde entram nos famosos super toscanos. Vinhos fora da lei, são considerados vinhos de mesa. Não entram naquelas classificações que já falamos para vocês, mas vinhos de excelente sabor. Vinhos extremamente pontuados e muitas vezes campeões em concursos internacionais. A Merlot ganhou também um novo mundo. Então, qual é a característica deste vinho? E por isso eu peço a vocês que não confiem tanto nas tabelas que estão por aí, tabelas pré-prontas, de corpo do vinho, de aromas, porque existem particularidades de taninos. A característica desse vinho e dos vinhos franceses é principalmente o predomínio de frutas vermelhas, ácidas, morango, framboesa e cereja. Além disso, esses vinhos se destacam pelo seu frescor. Já aprendemos no vídeo anterior de acidez que frescor e refrescância são sinais de acidez. Portanto, apresentam elevada acidez, o que não se percebe nos demais vinhos colhidos com a fruta na sua maturação normal. Esses vinhos têm taninos mais firmes e uma personalidade, ou seja, eles são um pouco mais fortes e com corpo de médio, às vezes médio para mais. Por que eu expliquei tudo isso? Porque nos critérios de avaliação, a primeira questão que se avalia é a harmonia. A harmonia é se o que está esperado para aquele padrão de vinho se reflete na taça. De uma forma geral, os 3 vinhos apresentam harmonia. A segunda avaliação é o equilíbrio entre as características. E harmonia e equilíbrio são fruto de análise sensorial. Vou falar um pouquinho também sobre análise sensorial. Para você, antes de eu falar os aromas, se sentir uma pessoa que não consegue
perceber os aromas, a análise sensorial ela é feita de dois processos. A sensação, que é você sentir o cheiro, e a percepção, que é quando o bulbo cerebral ele linka ou ele conecta aquele cheiro da sensação que foi percebida com algo que está na sua memória. Portanto, se você não treinou o seu bulbo olfativo para reconhecer os cheiros, você vai ter dificuldade. Treinamento é a chave do sucesso para superar tudo isso. Correto? Então, como eu disse, os vinhos são harmônicos. Predomínio de fruta vermelha, tanto no sabor quanto na análise olfativa. Em relação ao equilíbrio, o que se percebe é que, um por um agora, o vinho número 1, em termos de sabor e de aroma, além da fruta vermelha, o que se percebe é um aroma e um sabor muito adocicado, levemente frutado. Para o meu treinamento de aromas, lembra muito flor, violeta. Isso destoa um pouco, porque ele tem uma intensidade muito forte, sobrepõe a fruta vermelha. Tem até um pouco de especiaria aqui. Então esse vinho tem uma certa complexidade aromática, mas eu penso que o aroma que está sobressaindo e o gosto é principalmente da violeta. Do ponto de vista gustativo, ele tem uma acidez que é comportada pelo seu corpo, uma acidez bem marcada, os taninos são perceptíveis, um corpo médio. Um vinho agradável para se beber. Mas não seria um vinho, digamos, altíssimo nível. A pontuação desse vinho, de acordo com os critérios preenchidos na ficha, é 86. Vinho número 1. Vinho número 2. O vinho número 2 é um vinho caracterizado por suavidade de aromas. Os aromas são suaves, eles vêm em camadas. Você precisa se dedicar para percebê-los. Eles não são tão nítidos quanto o do vinho número 1, mas por outro lado eles não são agressivos. São harmônicos e eles vêm em aroma. Então você percebe a fruta vermelha, a cereja, a framboesa, mas você também percebe um toque talvez de menta e a baunilha. E isso nos sugere que esse vinho tem uma passagem mais demorada por carvalho. A cor do vinho também mostra isso, porque o vinho número 1 mostra uma cor rubi com traços violáceos e o vinho número 2, a cor é rubi avermelhada. Essa cor mais clara talvez seja trazida pelo carvalho. Um equilíbrio maior do que o vinho número 1 e mais harmônico. Por isso a nota desse vinho é 88. O vinho número 3, ele também é um vinho rubi, mas puxando um pouquinho para o violáceo, um vinho bem jovem. Ele tem os aromas. Os aromas são nítidos, não tão nítidos quanto o do vinho número 1 e não tão suaves quanto o vinho número 2. Os aromas são principalmente de frutas vermelhas, mas a complexidade de aromas, aqueles aromas em camada, tal como se percebe no vinho 2, estão ausentes aqui nesse vinho. Do ponto de vista gustativo, o que chama atenção nesse vinho é a acentuada, a marcada acidez do vinho. Como ele tem um corpo de médio para leve, ou médio menos, que a gente chama, o corpo desse vinho, a estrutura, não suporta esse alto nível de acidez para um vinho tinto. Se fosse um vinho branco, isso seria esperado, até porque o tipo de aroma frutado cítrico traria harmonia. E aqui a gente percebe que, embora seja um vinho agradável, a harmonia não é tão
tão presente quanto nos demais. Por isso, e por outras avaliações, a nota desse vinho, na análise da minha degustação, é 82. Vamos agora conhecer os 3 vinhos e saber quem são, para a gente avançar nos limites de consumo e na análise de custo-benefício, que faz bem para o bolso de todo mundo e agrada em termos de qualidade. Vem comigo, que tem coisa boa vindo aí. Então, amigos da confraria, estão aqui os 3 vinhos que a produção selecionou para essa degustação séria. Para minha surpresa, 2 vinhos, nenhum dos 3 eu tinha degustado antes. O vinho número 1 é o vinho Aurora Reserva, safra 2018. Eu tinha degustado o Aurora normal, sem ser o Reserva. E eu confesso que em termos de sabores e aromas eu não percebi a diferença. Tá? O vinho número 2 é o Luiz Argenta, linha clássico, um pouquinho mais amadurecido, envelhecido. Safra 2015, por isso a gente teve talvez essa riqueza aromática um pouquinho maior. E o terceiro vinho é um Casa Perini mais jovem, por isso a gente falou dos violáceos e frisou essa questão jovem. Safra 2019. A graduação alcoólica dos 3 vinhos é muito semelhante. O 1 e o 3, 13%. E o vinho número 2, 12,8%. Esse vinho dá um pouquinho menos, mas em termos gerais, cada taça de 187 ml corresponde a 9,79% do limite máximo permitido para homens e 19,58% do limite máximo para mulheres. Ou seja, 10 taças numa semana para homem e 5 taças para mulher. Dá mais de uma garrafa de vinho para as mulheres curtirem. Em relação ao preço, porque uma das nossas propostas é que o vinho seja acessível em termos de qualidade, mas que também seja condizente com a condição econômica. Ou seja, a relação custo-benefício tem que ser sempre feita. Quando se considera a pontuação de 86 e 88 pontos, é uma boa pontuação. 82, uma pontuação um pouquinho mais modesta. Mas veja, um vinho de 86 pontos teve o custo, e o melhor custo, segundo a produção no Superadega, R$ 36,90. O vinho de 82 pontos teve o custo de R$ 39,90. O vinho número 2, que obteve a maior pontuação, 88, ele tem um custo bem mais elevado, custo dobro, praticamente, das outras garrafas. Custa R$ 77,40. Então, a gente tem que falar de perfil de gosto. E o perfil de gosto também inclui o preço dos vinhos do perfil de gosto. Eu vou falar do meu. E quero participar da construção do seu perfil de gosto. Quem sabe a gente interage em oficinas ou em degustações guiadas no futuro próximo. O meu vinho predileto, Merlot, meu padrão de vinho, é o Moscato Reserva, Merlot. Esse vinho está disponível para comprar pela internet por R$ 49,50. É um vinho de pontuação superior a esse Luiz Argenta, na minha avaliação. Embora os avaliadores da revista Dega tenham dado para ele 88 pontos. Vale ressaltar que depois que a gente terminou toda essa degustação, nós fomos pesquisar. E teve uma outra revista que fez esse ranqueamento e deu para o Aurora Reserva a mesma pontuação que nós atribuímos aqui. O Casa Perini teve a pontuação de 83 pontos e nós atribuímos 82. Então houve realmente uma concordância, mesmo na avaliação séria. Então, os outros 2 vinhos para o nosso perfil de gosto seriam
Dom Guerino e Dom Laurindo. Esses vinhos estão girando, os dois, reserva na casa, sim, no patamar de entre 65 e 69 reais. Ou seja, é um vinho de 88 pontos, mas por R$ 77,40, a análise de custo-benefício dele, mesmo tendo o melhor custo do Distrito Federal, não é uma boa relação de custo-benefício, pelo menos em relação ao nosso padrão de gosto, nosso perfil de gosto. Por quê? Porque o vinho tem que ser democratizado, o vinho tem que ser para todos, de forma sustentável economicamente e de forma que ele não faça mal para a sua saúde. Pelo contrário, ele faça bem para a sua saúde. E nessa jornada, conte sempre com a equipe do Viva a Vida Brindando. Você é a razão da gente existir. Somos amantes do vinho. Queremos compartilhar a nossa experiência com você. Compartilhe a sua conosco. Faça parte da nossa história. Viva a Vida Brindando.